Boa noite a todo mundo que está aqui presente, assistindo ao vivo. Boa noite, bom dia, boa tarde para quem for assistir depois da gravação. Estou aqui com esse time de mulheres maravilhosas, que eu super adoro. Não é nem segredo, né? Mas a gente está aqui para falar de um assunto muito sério. Esse mês de novembro, no meu Instagram, eu estou fazendo um trabalho sobre o feminino, né? Trabalhando com a minha carta do mês, que é a Imperatriz. Então, eu levantei muitas questões sobre empoderamento, sobre dificuldades que a gente encontra por ser mulher hoje em dia ainda, né? Em pleno século XXI. Mas tem muita coisa ainda que a gente passa e que a gente não pode mais ficar caladas, né? E prestar também esse auxílio para outras mulheres que acompanham o Instagram e que também passam por situações parecidas, né? E muitas vezes se sentem oprimidas, se sentem sozinhas. Então, o intuito é dividir com vocês essas histórias, essas experiências, né? Inclusive a Ana, a Helene, a Kelma também compartilharam lá com vocês essas experiências. E hoje a gente vai focar na questão das mulheres no tarô, né? Como que a gente sente esse espaço hoje em dia, né? Se a gente tem espaço, se a gente tem voz, se a gente tem visibilidade, se a gente sofre preconceito. Porque quando a gente olha para a história, né, do tarô em si, a gente volta lá para o século XVIII, né? Tem muito aquela questão um período muito misógino, né? Onde as mulheres não tinham espaço, as mulheres não tinham voz, as mulheres não tinham, né? Era colocado que a mulher era burra, né? Que ela não tinha espaço, não conseguiria estudar tarô, falar sobre o tarô, e a única coisa que ela poderia fazer era prever futuro, né? Olhando para as cartas e utilizando a intuição. Então, é muito, muito preocupante quando a gente olha um discurso desse, né? E ainda sendo lido, sendo reproduzido ainda nos dias de hoje, porque sim, ainda se reproduz esse tipo de discurso. Então, o debate é para a gente, né, dividir com vocês experiências pessoais, né, como que eu, Thaís, vejo o cenário do tarô, né, sendo mulher hoje em dia, como que a Ana vê, a Helene vê, a Dani, a Kelma, a Mali, para a gente trazer esses pontos, gerar uma discussão, né, levantar reflexões e questionamentos, para no fim, né, a gente pensar juntos aqui o que a gente pode, né, fazer para melhorar esse cenário para nós mulheres, né, fortalecer esse espaço para a gente. Então, o intuito é esse. Para quem está aqui, eu acho que, né, a maioria já me conhece, porque está acompanhando esse trabalho lá no meu perfil. Então, eu queria que as meninas se apresentassem, né, para quem está aqui e ainda não conhecem vocês, para conhecer um pouquinho de vocês, o trabalho de vocês. Então, fiquem à vontade. Ana. Então, eu sou Ana Tavolucci, eu sou a voz, os olhos e os poucos miolos da Rainha de Paus. Eu estou na estrada do tarô há bem pouquinho tempo, eu comecei tem pouquinho mais de um ano, e sou professora de História e me interesso muito, muito, muito sobre essa questão do feminino, sobre a questão do feminismo, o tanto que a gente tem que dar voz para a mulherada que está aí, essa mulherada que a gente sabe que está precisando de representatividade, né, de ter em quem se espelhar e de ouvir aquela história e saber que, poxa, ela conseguiu, também consigo. Então, meu nicho é bem passando por esse empoderamento e estou muito feliz de estar aqui, honrada e muito nervosa. Obrigada. Oi, gente, boa noite oficialmente. Meu nome é Kelma Maziero. Para quem não conhece o meu trabalho, com o tarô, eu pauto, em grande medida, o trabalho em cima da questão da desmistificação, o que não significa desmitificação e nem significa enfraquecimento da magia, do sagrado, ou qualquer coisa que o valha. Na realidade, o meu trabalho está sempre muito pautado no esclarecimento e na conscientização em relação ao tarô. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje.
com essas mulheres incríveis que eu acompanho, que eu vejo, que a gente se fala quando dá, porque vida de mulher tem esse, né, que a gente até pode falar hoje, tem esse esquema, que a gente esfrega o chão, esfrega a louça, eventualmente cuida de filhos, joga tarô, organiza boleto, né, chora com os boletos, então a gente faz de tudo um pouco, acho que esse é justamente um dos elementos bacanas da gente abordar, dentre outros, né? Assim, tem umas coisas que eu tenho em mente de conversar aqui com vocês, e espero que todos e todas estejam com a cabeça bem aberta, os ouvidos também, para que a gente não precise ficar se justificando depois, mas que entendam aqui qual é a intenção da gente poder debater a respeito da questão das mulheres no tarô, porque, por incrível que pareça, é preciso, é importante, e eu espero que não seja a única vez. Precisaremos fazer mais isso. Então, é isso aí. Gente, tudo bom com vocês? É um prazer imenso estar junto com vocês. Eu estou vendo meu filho correndo, vindo nessa direção, e daqui a pouco ele vai entrar brigando ou gritando com o meu outro filho. Isso aí já faz parte do nosso tema também, que será debatido aqui, né? Então, deixa, que é para todo mundo ver, sem cortes e sem edições. Bom, eu já trabalho um tempo com tarô também, conheço todas as minhas amigas que estão aqui presentes. É um prazer poder discutir com vocês isso aqui, porque eu acho que para a gente é fundamental esse tema, né? Porque o que vai ser debatido aqui hoje não está só impregnado no nosso universo, aqui na nossa atmosfera, que é o tarô. Também está impregnado, estrutural, está na sociedade e reflete aqui na gente também. Então, eu acredito que esse debate ele vai além da atmosfera oracular, né? É um ato político também, que para a gente é essencial falar disso. Então, mais uma vez, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Dani, do Tarot Trans. Eu não consegui ligar minha câmera, porque a internet que tá péssima, com a chuva caiu hoje. Bom, eu tô aqui para ouvir a fala dessas pessoas maravilhosas, essas mulheres maravilhosas que estão aqui. Tenho muito que agradecer e muito que compartilhar com vocês. Eu tive um esgotamento físico e mental um tempo atrás e eu larguei tudo, larguei tarô, larguei tudo. Tô ainda me recuperando, porque é muita coisa e não é fácil. Então, meu perfil tá lá, mas ele tá parado, tô dando um tempo e é isso, gente. Eu morro de vergonha, né? Eu morro de vergonha e tô assim, eu tô parecendo criança na loja de doce, tipo, ai, nem acredito, que coisa linda. Eu sou a Mali, eu sou gaúcha, mas moro em Curitiba e atendo com tarô faz um tempo. Tenho muito, o tarô para mim tem muito isso da relação com as pessoas, né? Isso do poder, de certa forma, adentrar ali um espaço que a pessoa me permite para a gente poder ter uma troca e ter uma conversa e se chegar a mais espaços, eu acho. E é isso, estou muito feliz. Acho que também tive alguns insights de algumas coisas que eu queria trazer também para a conversa e escutar vocês, que sou, assim, fã e maravilhada com tudo isso. Então, né, bora começar a botar a boca no trombone, né, levantar os pontinhos aqui. Como a Kelma falou, gente, aqui é uma roda para a gente debater, uma roda para a gente levantar questionamentos, reflexões. A gente não está falando nada diretamente para alguém ou para uma pessoa, para você que está ouvindo aqui, não. Né? São percepções nossas, particulares e pessoais. Estamos falando de um âmbito geral, de como que eu vejo, né, esse cenário, como que eu me sinto dentro dele, se eu sinto acolhida ou não. Então, é um debate para gerar reflexões, tá? Não é um ambiente para a gente ficar pensando que está falando de fulano, de ciclano, de mim, e não é um ambiente para a gente trazer questionamentos que a gente precisa ficar explicando isso depois, tá? Então, a gente está falando aqui
de mulheres para mulheres, né, para homens que podem estar aqui ouvindo também, que vão contribuir com isso também, né, lá na frente, parar para refletir e ver o que pode fazer para ajudar, né, esse cenário das mulheres aqui no tarô. E é isso, tá? Então eu peço para vocês mesmo abrir um pouco a cabeça para a gente debater e refletir num ambiente saudável, sem competição, né? Que a gente não está competindo com ninguém, a gente está, ao contrário, a gente está tentando agregar, né? Dar espaço, fortalecer, e esse é o intuito, tá? Agradeço todo mundo. E, então, bora lá, né? Eu falei da questão do contexto histórico, né? E eu queria falar muito, né, nesse sentido, assim, do que mudou, né, do século XVIII para cá, né, foram séculos, passando aí anos, e assim, hoje em dia eu ainda vejo um pouquinho daquilo refletido, né, na atualidade, porque a gente fala assim, dentro da cartomancia, da taromancia, a gente para pensar e todo mundo fala assim, a maioria é mulher que joga tarô, as mulheres que dominam esse espaço, né, como profissional. Mas aí a gente para observar certas coisas, né? Eu estava até comentando, eu e a Kelma, né, estavam conversando esses dias sobre isso. E é assim, dentro da taromancia, as mulheres são maioria, né, pelo que a gente vê. Mas quando a gente vai falar de um espaço intelectual, né, de tarô, onde a gente está falando de palestra, né, de eventos, o que a gente encontra lá? O oposto, né? A gente estava falando sobre isso porque a gente viu um evento, né, que só tinha homem palestrando, não tinha mulher nenhuma, né? Então aquilo assim é uma hora que dá aquele baque na gente, né, de falar assim, poxa, peraí, né? O que está de errado? O que está de errado, né? Como assim? Então, por que as mulheres hoje em dia não têm esse espaço de fala, né? Esse espaço para se posicionar, para ganhar visibilidade? Porque na hora de falar de tarô, de ensinar tarô para alguém, é preciso essa figura masculina ali, né? Por que ele passa essa credibilidade, sendo que na hora de falar de profissional, a maioria somos nós, né? E isso é uma coisa assim que eu parei para pensar bastante depois que eu tive essa conversa com a Kelma, porque é aquele baque, né? Quando bate assim a realidade, que você para e olha assim, poxa, né? E o que eu posso fazer para tentar mudar isso? Então, a gente para pensar, né? Eu estou aqui trabalhando, estou ralando da mesma forma, às vezes até mais, né? Como até a Kelma falou, a Helene também ali, né? A gente é dona de casa, a gente é mãe, né? A gente está competindo espaço com, né? Com as pessoas, com homens que na maioria das vezes, não estou dizendo todos, né? Não tem essas mesmas responsabilidades, não cumpre com esses mesmos compromissos, e na hora de dar espaço, né? Quem ganha espaço? Então, eu acho que é uma coisa bacana para a gente parar e refletir um pouquinho. Eu queria ver se vocês têm essa percepção, o que vocês pensam a respeito também. E, assim, não consegui chegar a nenhuma conclusão, né? Só algo que me incomodou esses dias e eu estou parando mesmo para pensar e refletir sobre isso. Eu queria ver o que vocês acham, se vocês já pararam, já observaram isso, ou se vocês nunca chegaram a notar essa questão. E aí? O que eu percebo, maioria dos autores, desde séculos atrás, sempre foram homens. A maioria. A mulher realmente ela nunca teve espaço, né? Porque eu acredito que até nessa maternidade compulsória, que eu até falei no vídeo que você compartilhou lá no seu perfil no mês da Imperatriz, ele se deu quando houve realmente essa transição, né, de um sistema igualitário para um patriarcado. Né? E a partir do momento que o patriarcado, que o homem ele se tornou a figura central na sociedade, né, e foi para ele vantajoso quando a mulher tinha muitos filhos, né, para arar o solo, para fazer as coisas. Na verdade, na mente do homem, ter mais filhos era um exército. Por isso que até hoje, em diversas culturas, quando nasce um filho, o homem é exaltado, e mulher não, né, principalmente no Oriente, né, isso acontece. Então, isso se arrasta até os dias de hoje, porque a mulher tinha que ficar dentro de casa, cuidando dos filhos, e não tinha possibilidade de estudar. E a mesma coisa é com a gente hoje em dia.
A mulher, ela não precisa necessariamente ter filho, mas que existe, sim, uma disputa desleal com a mulher, independente se ela tem filho ou não, isso existe. Isso também se arrastou para o nosso meio, né? Porque, além da gente ter esses autores que são homens, que não adianta falar que... Eu não estou tirando a inteligência desses homens, eu não estou tirando a capacidade desses homens produzirem, mas existe uma coisa por trás disso, a mentalidade das pessoas que consomem. Por que elas não valorizam a mulher que produz, mas valorizam mais o homem que produz? Que credibilidade é essa que esse homem passa, que a mulher não passa para a sociedade? São essas questões que me pegam sempre. E esse homem, eu falo, é independente de opção afetiva, de opção sexual. Muitos homens que eu conheço têm opção sexual, é homoafetivo, e não abandonaram o machismo, não dão espaço para nós que somos mulheres. Então, a gente tem, sim, também que falar disso, da nossa luta para poder se validar nesse sistema que é a atmosfera oracular. Agora é com vocês. Isso passa também, assim, uma coisa que eu observo muito na parte da literatura são as editoras, né? Editoras machistas, editoras que não abrem para a mulher publicar suas coisas, né? A gente vê vários casos desde os clássicos, passando, sei lá, pela psicologia, pela própria história, que é a minha área, né? O respeito que você tem por aquele historiador medalhão, e a mulher historiadora precisa escrever uma trilogia de 700 páginas cada um para ela poder ser respeitada, entendeu? Então, assim, passa pelo mercado das editoras também. Então, assim, parece que a gente está sempre cercado, né? Tem um P de patriarcado em qualquer porta que você bate. É uma coisa impressionante, né? Concordo. Ouvi Helene, ouvi vocês três aqui só concordando, vocês veem minha cabeça assim, ó. Depois amanhã eu acordo. Maria, tudo que eu chacoalhei a cabeça. Mas de tudo que vocês falaram, assim, algumas coisas me chamaram a atenção, assim, acende uma luz vermelha. Quando a Thaís colocou a questão intelectual, me pegou muito, sempre me pega. Porque eu estou nesse mercado há mais de 20 anos, né? Eu estou nessa vida de taróloga há mais de 20 anos. Eu não acho que isso acontece só no tarô, mas no tarô tem um lance específico, que a tendência da mulher, que ela acaba meio que se pintando de fadinha, ou de bruxinha, ou de, sei lá, entendeu? Uma figura caricata qualquer. A gente vê muito pouca produção de conteúdo, assim, produção de material, estudo, coisa mais pesada mesmo, que seja... Eu não acho, veja bem, não acho que as mulheres fazem isso, eu acho que, de fato, não tem espaço. Talvez porque não tem a demanda. Aí a gente acaba caindo naquela questão de, assim, por que consumir tanto, por que dar tanto espaço para um e não para outro? E aí, aos homens, por favor, assim, né? Não tem nada de vamos acabar com os homens porque o mundo é das mulheres. Né? Não vamos nem passar por aí. Mas é um pouco bizarro, partindo do pressuposto de que as mulheres são praticantes. A taromancia começou na mão das mulheres. Isso não estou só eu falando, nem Naif falando, livros históricos falando que não vale o papus. Papus é um machista do inferno, não dá para seguir hoje em dia esse tipo de ensinamento mais, né? Nem Naif já falou isso no podcast, a gente precisa virar essa página, mas independente, né, dos papus da vida, esse pouco espaço que a gente precisa cavar na raça, porque é a gente que joga, é a gente que pratica grande parte, a maioria esmagadora é mulher, né? E na hora da gente escrever um livro, na hora da gente produzir um conteúdo, na hora da gente fazer uma apresentação, é um pecado isso daí, é 1 para 12, entendeu? Você fala, cadê esse monte de homem que não joga?
Porque tem todo esse discurso de, não, eu não gosto de atender, eu só dou aula. Que lindo você que pode fazer isso, não é mesmo? Mas a gente que joga, que atende exaustivamente às vezes, né? A gente sabe que o atendimento é muito na raça, a gente não tem preparação de faculdade como teria uma psicologia clínica, não é mesmo? E aí a gente vai lá, atende, faz, acontece, mas na hora de produzir, na hora de escrever, o espaço é assim, ó, porque a demanda é muito mais, muito mais ainda para o lado do homem, né? E é uma coisa a se pensar. Veja bem, não estou falando aqui, o mundo está um lixo e eu aqui do Olimpo. Não, eu fazia isso. Eu ia para a academia, nos idos tempos onde minhas artroses não estavam do tamanho do bicho que está hoje, mas eu ia treinar na academia e eu preferia treinadores homens. Até o dia que eu mesma olhei para mim e falei, por que diabo eu sempre procuro um cara para ser o meu treinador? Se eu sou mulher, por que eu não procuro uma treinadora que me ajude, porque conhece o corpo feminino, porque provavelmente vai manjar muito mais do assunto, né? No que se refere a mim. E fiz o primeiro teste, confesso que morrendo de medo, gente, não foi delícia não, assim, foi, sabe, porque eu estava acostumada com os caras, eu achava que eu treinava forte, então preciso de um bofe para cuidar de mim. E aí fui treinar com a primeira mina, amei, foi sensacional, voltei para casa me sentindo uma imbecil completa, e desde então percebo que se a gente não parar para pensar, a gente mesma cai nesse padrão. A gente mesma vai lá e na hora de fazer aula, a gente faz com o cara. Na hora de comprar o livro, a gente compra o livro do cara. Entendeu? Porque tem aquela coisa, uma sensação de segurança, de proteção, de que o cara sabe mais. Então, veja, acho que tem espaço para todos eles, mas precisa abrir espaço para a gente, sim. Porque foi o que eu comentei com a Thaís, gente. Vi outro dia fui chamada para fazer um evento e eu conversei com a Thaís, falei, Thaís, dá uma olhada no quadro, dá uma olhada no cronograma. Só tem homem. Então, assim, é complicado, porque tem muita mulher com coisa boa para falar. A prática, né, da taromancia acontece muito mais no ambiente feminino. Então, a gente precisa a gente precisa da demanda e a gente precisa desse espaço para trabalhar, né? Eu mesma já passei por algumas situações onde, quando eu coloco essa questão, tem gente que se fecha e não quer conversar e fica brava. Eu já teve lugares onde eu falei, por que você não chama mais mulher para dar aula? Nunca mais me chamaram, entendeu? Então, é complicado porque são coisas subjetivas, é tabu, ninguém quer falar sobre isso, mas na prática é isso, gente. Para escrever livro, só se eu colocar lá na livraria independente, porque não tem. E na hora de escrever artigo científico, ninguém lê, não está afim de ler. Ai, foi mulher que escreveu, enrola muito. Então, eu sinto, assim, há mais de 20 anos eu sinto isso e não acho que mudou, não. Acho que nós estamos nessa, e a gente precisa falar, sem dúvida. É que eu acho que tem um lugar também, assim, que nunca se questiona o conhecimento do homem, né? A gente sempre parte, a sociedade sempre parte do princípio de que ele tem propriedade sobre o que ele está falando, né? E aí, nessa questão dos eventos que tem a ver com tarô, que tem a ver com oráculos, parece que sobra para a gente só o recorte místico, sagrado, cíclico, menstrual, e que tem a ver com a nossa natureza ancestral, e não tem nem... E aí, o que é? É porque tem essa mística da intuição feminina, e que aí a gente não precisa de conhecimento para ter uma ferramenta dessas na mão, você não vai estudar, você vai ter um negócio ali, um sexto sentido do teu gênero, e que isso vai te dar biologicamente um poder nessa ferramenta. Mas eu acho que sobra também um espaço para a gente só desse lugar, e aí o mercado também vai se alimentando disso, né? Porque aí as mulheres que começam também a atender, elas vão atrás desse retorno, do retorno de
like, de um retorno de consulta, de um retorno de algum feedback das pessoas, e aí é o quê? É o ritual de banimento, aí é o banho de não sei o quê, aí é todo mundo, aí sobra canela dia primeiro, sim, só que aí a gente só fala sobre esse lugar místico, só sobra o espaço e o marketing falando desses lugares, né, ative a sua intuição e a sua bruxa interior, mas... Nossa, perfeito isso aí, perfeito, porque é muito Amali, isso. Quando tem desculpa interrompê-la, mas na moral, você foi na mosca, na moral. Porque é o que sobra pra gente. É o que sobra pra gente. É o que sobra. É o resto. O resto é isso. Né? Na verdade, a mulher, resumindo, ela não tem muita opção de escolha. É o que sobra, né? E aí a gente vê o que, por exemplo, a Kelma que faz um trabalho, tendo que abrir e fechar perfil, porque o tempo inteiro questionada, aí vai falar alguma coisa, vem os ataques, né? Então, assim, se eu não estou falando sobre o sagrado feminino, sobre o cíclico, sobre o intrínseco da minha natureza, eu vou ser questionada. Vão me perguntar de onde eu tirei, do que eu li, quanto tempo eu atendo, por que eu estou falando tal coisa. Mas se eu vier e falar, eu ativei a minha intuição e tirei uma carta para você que disse que você tem que sabe, trazer a louca para a sua vida, ninguém vai questionar, porque eu falei que foi a minha intuição, entendeu? Você quer ver um exemplo? Por exemplo, agora a gente está no meio dessa reunião. Eu vou ter que pausar porque meu filho acabou de fazer cocô, eu vou ter que limpar ele no banheiro. Só um minuto que eu volto. Ai, ai. Maravilhosa. Adoro ele. Arrasou, é isso mesmo. Esse E assim... lugar... Ai, desculpa, Dani. Não, imagina, calma, pode só concluir. Só para juntar com a Mali aqui, mas é isso, porque o espaço feminino, por exemplo, na literatura, relacionada a tarô, simbologia ou qualquer coisa, é esse espaço já da fantasia, do tarô do anjo, do tarô da vida eterna, entendeu? Assim, é muito difícil, a gente tem zero espaço para o vamos falar como qualquer outra pessoa falaria, sem necessariamente eu precisar me fantasiar, ou sem eu precisar a intuição, blá, blá, blá. Então, é complicado, porque é um lugar que a gente precisa questionar. É exatamente isso. Então, vendo vocês ouvindo, né, vocês falarem tudo isso, eu fico pensando na questão das mulheres trans e negras que são ainda mais subjugadas e não têm espaço nenhum nesse universo. E é assim, cansativo você ter que ficar provando para todo mundo que você sabe, que você tem autoridade sobre o que você fala, porque é um questionamento constante. Você daí bate a síndrome do impostor e você acha que você não sabe nada, assim, tudo que você estudou esses anos todos, você acha que não serve, que não tá atendendo as pessoas. Isso, assim, vou falar a minha experiência, eu tive uma crise, porque eu já guardei todos os meus tarôs e falei assim, não vou mais pegar nisso enquanto eu não me curar, porque é uma pressão tão forte para, assim, você tem que provar que você conhece, você tem que provar que você é boa, você tem que provar que você joga para as pessoas e você não fica com uma insegurança monstra. E ouvindo vocês falarem, eu me sinto assim acolhida nessas questões. Eu queria colocar uma coisinha rápida aqui, porque hoje eu estava olhando minha página lá, e a Meiko, que está até aqui, Meiko querida, ela repostou um depoimento da Anelisa Assunção, que fala que todas as mulheres do meu convívio estão exaustas. Eu estou exausta. Estamos todas exaustas. Essa pandemia trouxe para a gente, além de toda a super hipercarga de vida que a gente tem que dar conta, mais uma necessidade de estar aqui, eu como professora, né? Alguns de vocês também são, aqui nessa tela,
presente aqui, presente em casa, presente no trabalho, presente. Sempre, gente, eu não aguento mais estar presente, sabe? Então, a impressão que eu tenho é que a gente tem que estar sempre com a porcaria do pé na porta para que as pessoas escutem a gente. E quem é que cuida dessa mulher que está cansada e exausta? Porque não, agora a Helene teve que sair, e ela, quem cuida dela? Sabe? E na hora que a gente deita a nossa cabeça no travesseiro, quem é que vem amparar essa mulher exausta de brigar com o mundo, de brigar com o patriarcado, de ser escutada? Sabe? Exausta. Exausta. É cansativo mesmo. A pandemia, ela escancarou um abismo gigantesco. E você se dá conta de que você, às vezes, não consegue fazer tudo e não consegue brigar contra o patriarcado. Você simplesmente entrega os pontos, porque chega uma hora que você não consegue mais. Gente, quantas vezes, 3, 4 da manhã, eu conversando com a Thaís, na madrugada, porque é a única hora que a gente consegue produzir, né? E dane-se as 8 horas de sono. Né? Quem? É luxo, 8 horas de sono, né? Porque a gente tem que se desdobrar, não é verdade? Então, o que eu vejo é que realmente existe isso. Existe uma concorrência desleal, né? Porque tudo bem, ter filho, gente, opcional ou não, né? Eu não sei. Depende da visão de cada um. Ninguém tem culpa. O meio tarológico não tem culpa que eu resolvi ter 2 filhos na minha vida, eu não tenho tempo para produzir, né? Mas a gente não quer também que as pessoas nos cobrem, né? Porque essa concorrência desleal, né? Mas que é porque as pessoas sempre sabem que a gente tem filho, porque a gente tem que lidar com isso. Se os caras têm filho ou não, a gente não fica sabendo. Não faz diferença. Não, porque para um homem... Escritório... Tudo bem, é uma questão muito particular, essa questão do homem. Mas se você colocar na ponta do lápis, para o homem é muito mais fácil se desgarrar da paternidade do que a mulher. Sim. Né? E outra coisa, no mercado de trabalho, para o homem ser inserido dentro de uma empresa, é muito mais fácil. E a mulher não. Por trás da mulher existe uma série de coisas. Primeiro, essa quebra desse estigma que a mulher é burra, é fútil e ela só serve para procriar. Né? Que, por exemplo, que nem a Dani falou, isso que eu estou falando, que eu sou uma mulher branca. Imagina a mana que é preta, que é periférica. Imagina para ela, né? Olha esse espaço que a gente vive, né? Aliás, se a gente for contar aqui, quantas manas pretas tem aqui com a gente hoje nesse debate? Não tem, né? Desculpa que eu não vi, eu não estou conseguindo ver as câmeras abertas, mas eu não estou conseguindo enxergar, né? Então, o buraco é mais embaixo. A parada é mais séria do que a gente imagina, né? Então, eu acredito que a gente derruba não dando ibope, né? Para quem tem fácil acesso, né? Porque enquanto tem um subindo de escada rolante, a gente está subindo de joelho numa escada normal, entendeu? Eu sou radical, pode chamar de radical e tô nem aí. Se para a gente sobra esse recorte midiático do sagrado, do cíclico, isso é extremamente transfóbico, né? E aí eu queria lançar uma aqui que eu penso também que, assim, por mais que a gente se esforce, que a gente fique lá e crie conteúdo, quando posta uma foto pessoal, eu posto uma foto de um texto, sei lá, me matei, escrevi, achei que estava maravilhoso, postei lá. Mas se eu postar uma foto minha, uma selfie, ganha o dobro de like. E isso é uma especulação da vida da mulher, porque ficam o tempo inteiro especulando a nossa vida, querendo validar. Então, eu quero ver o que você faz fora do teu trabalho, para ver se eu vou comprar de você, para ver se eu vou confiar no que você faz. Então, vai lá, põe a tua carinha, que eu não quero ver o que você está fazendo, não. Eu quero ver se você está com a cintura fina, eu quero ver se você está criando teus filhos direito. É especulação da nossa vida o tempo inteiro, porque acontece com vocês isso, uma foto pessoal vai tipo, um monte de like, aí posta lá do trabalho. Cara, é total isso daí, você põe uma foto, é que assim, eu já tipo a Helene, tem determinadas situações que eu vou para as cabeças, eu tô nem aí, eu falo, dane-se, minha analista que lute depois. Eu não tô... Ela que lute, mas depois que fechei perfil e tomei uma série de medidas, deixei claro, aqui é a minha casa, entra quem eu quero,
Já fui confrontada por muito homem que fala barbaridade sem o menor conhecimento a respeito de coisas que eu pesquiso há anos, mas fala com tanta propriedade que vi um monte de gente atrás, quer dizer, fechei perfil, falei, vocês que se matem aí, não é mesmo? A coisa da foto é incrível, porque aqui tem mais um detalhe, eu estou com 50 anos, então a corrida aqui vai ficando cruel, porque não tem bunda para mostrar mais, entendeu? Não tem, meu bem. Você vai fazer um ângulo um pouco assim, trava as costas, você fala, puta que pariu. Não tem mais. É assim, tem que fazer uns efeitos lá, né? Você faz os bagulho lá, faz o que é possível, e aí você está dentro de um mercado onde a fadinha, a bruxinha, tira uma foto da bunda ou uma foto com a fumaça do incenso nos bicos do peito e, velho, bomba! Eu coloco uma foto pessoal, já dá muito mais ibope, mas a foto tem que ser mexida. E isso é uma coisa que pega também, porque com o passar do tempo você fala, beleza, eu tenho que lutar para escrever, eu tenho que lançar livro independente para ver se as pessoas compram, não tem essa de ganhar dinheiro de editora, porque isso não é possível. Tenho que ralar 20 vezes mais para conseguir ganhar o que tem tarólogo que ganha em uma consulta, porque tem homem que cobra, assim, gente, conheço, 850 conto uma consulta, e atende vários por dia. Se eu cobrar 800 conto, tchau, ninguém nunca mais vai ouvir falar de mim. Entendeu? Então, a gente se mata para fazer tudo isso, e tem a corrida contra o tempo, a coisa da beleza, essa objetificação da mulher, porque a mulher mística tem também essa objetificação, né? Nem vou falar das mana negra, porque eu tenho uma filha negra bissexual. Então, assim, não vou nem entrar nessa conversa, porque fica muito difícil. Eu agradeço muito de ter 2 homens aqui em casa que escutam a gente, porque eles têm essa dificuldade também. Então, às vezes, eu tenho que olhar para o meu marido e falar, como fiz ontem, amigo, você consegue tomar banho? Aí ele olha com uma cara de óbvio, eu falo, eu não consigo. Eu entro no banho, alguém me chama. Entendeu? Quando você tem dor, você pode, tipo, não trabalhar e não cozinhar e não... Então, eu não tenho essa prerrogativa, eu não tenho essa oportunidade. Então, são coisas que aqui eu falo e vejo a cara do meu filho e do meu marido, às vezes, tipo, nossa, não sabia que ia assim. Mas a nossa realidade é, sim, uma realidade difícil. A gente trabalha mais para ganhar menos, a gente rala mais para ter espaço. Depois que você tem uma certa idade, além de tudo, você tem que começar a lidar com esse tipo de limitação, que é a limitação estética. Então, passou da hora da gente sair desse inferno, sabe? Passou a hora da gente olhar e cortar e colocar determinadas restrições. Porque senão fica muito difícil para a gente sobreviver nesse mercado, muito difícil mesmo. Parece, Kelma, que os homens eles têm um imã, né? Que um quando sobe parece que leva o outro, né? E a mulher não existe, né? Ali, né? A minha filha chama de código da broderagem. A minha filha fala exatamente. Isso. Código da broderagem. Exatamente. Porque é incrível isso. A gente sabe que esse é um meio que ele tem muita história por trás e que por mais que um odeie o outro, ele precisa da imagem daquele outro para fortalecer aquele esquema que eles têm, só para dizer que ali é um meio de intelectual. Eu vou voltar aqui para a época das sibilas, né? Que tinha os salões literários, né? É como se fosse isso. É o salão literário dos caras, né? Então, por mais que a gente saiba que um não goste do outro, tem que chamar o outro para estar ali junto, para poder validar que aquele negócio que eles estão fazendo é um negócio que tem fundamento por trás. Porque se tiver muita mulher, vai virar o clube da Luluzinha, entendeu? É isso que eu sinto, é isso que eu acho que é, né? Por isso que eu volto a bater nessa tecla. Quer fortalecer mulher? Consuma de mulher, dê um subsídio para essa mulher produzir.
né? Deu subsídio para ela poder colocar todo aquele conhecimento que ela tem dentro dela para fora, né? Porque se você não consome, não tem público, não entra subsídio para a mulher poder fazer aquilo, né? Então, se eu estou aqui, se eu consigo fazer bastante atendimento, graças a Deus, eu posso falar para vocês uma coisa, que atrás de mim existe uma rede de solidariedade. Então, assim que eu me levanto, eu consigo levantar todas as outras junto comigo. É isso aí que eu luto. É por isso que eu luto. Sim. E essa aí... coisa que você falou... desculpa. Vai, Thaís, só para me amarrar aqui na Helene, essa questão de que o homem sempre estava puxando o outro e as mulheres às vezes não tem isso. Porque eu vejo uma coisa assim, muito... Até hoje em dia, né? Acho que as mulheres, elas crescem com aquela coisa na cabeça de que você é minha concorrente, né? A Kelma é minha concorrente, a Helena é minha concorrente, toda mulher é minha concorrente. Então, eu estou concorrendo com essas mulheres a minha vida inteira. Então, a gente tem uma certa dificuldade, às vezes, de dar espaço para outras mulheres, tá? E quando a gente dá espaço, a gente quebra isso. Aí a gente vira o que a Helene falou, é o clube da Luluzinha lá, falando uma de asneira, né? Tipo, tá lá falando. Né? Igual eu acho que muita gente às vezes vai falar do que a gente está fazendo aqui hoje. Juntou um monte de mulher lá para meter um pau num monte de homem e tá tudo bem, né? Tá só falando besteira, não dá moral, não. Então, a gente ter essa questão de não ter credibilidade em nada que a gente faz, né? Por mais que a gente tenta abraçar, a gente tenta trazer para perto. E aí, essa luta o tempo inteiro, né? E é isso que traz essa exaustão, né? Igual a Dani falou, né? Igual a Ana também falou, que está cansada disso. E é o tempo inteiro essa batalha, né? Tem até uma resistência. Às vezes eu convido uma pessoa para fazer alguma coisa comigo, alguma mulher que a gente não tem esse contato tão grande, a pessoa fica meio assim, né? Tipo assim, mas por que você está me convidando, né? Então, é aquela coisa assim, não, gente, né? Vamos abrir, vamos fortalecer, vamos nos unir, porque aqui, se a gente não unir uma com o outro e ser uma por todas e todas por uma, a gente não vai ganhar espaço nunca, né? Para bater de frente com esse patriarcado, com essa dificuldade que a gente tem hoje em dia, se a gente não se unir, não se dar as mãos, não vai, né? Sozinha eu estou aqui gritando com as paredes, né? Pode falar, Ana, desculpa. Mas você quer me ver emputecida? É quando você come... Desculpa, gente, saiu, enfim. Você começa a escutar as pessoas falando assim, não, porque mulher é uma coisa, né, é muito emocional, e aí ela chora, e aí ela não sabe resumir, ela vai discutindo, a tal da DR, maldita DR, e aí se você levanta a voz, porque dentro de um círculo social, aí sabe o que eu estou falando, que a gente falou disso outro dia, dentro de um círculo social do trabalho, se você fala mais alto, você é a louca histérica. Cara, você quer me ver louca, é você me chamar de louca histérica, porque eu estou tentando ser ouvida. Eu fui interrompida numa reunião de trabalho de 67 pessoas e eu não consegui fazer nada, porque o diretor me mutou. E aí você fica assim, se eu faço a louca, né, a louca, como eles dizem, eu preciso ser internada, né? Porque, imagina, ela perde as estribeiras, a mulher não sabe se controlar. Eu fico transtornada com essa vontade que eu tenho de enfiar a mão, assim, dar logo na cara da pessoa. Mas, sabe? Por que a gente é dada como louca histérica quando a gente se coloca e se posiciona? Porque a gente tem que falar mais alto? Porque ninguém escuta? Não, gente. Olha, realmente. Complicado. Até a gente estava conversando, né, Ana? Eu falei que até quando é amigo, roda de amigo, às vezes eu quero falar e tá todo mundo me atrapalhando, eu já meto o berro logo. Eu falo, olha, dá para vocês calar a boca? Que eu quero falar. Eu falo mesmo. Aí todo mundo fica assim, né? Tipo, a fofinha, né, gritou, então... Mas esse controle, esse autocontrole constante, já tem a ver com o que a Dani colocou da síndrome da impostora, né? Eu sempre, assim, nos primeiros meses de terapia, eu só falava isso, eu me sinto uma fraude,
E assim, vamos procurar cadê essa fraude, entendeu? Que é a coisa do eu não posso falar alto porque eu me sinto inadequada, eu não posso falar mais porque eu sou prolixa demais, eu não posso isso, eu não posso aquilo. Aí, chega um determinado momento que você olha e fala assim, bom, eu não posso nada, estou me matando aqui para conseguir sobreviver, para fazer minhas coisas, não é mesmo? E aí, se eu menciono isso, ai, os homens já vêm com aquela conversa de, ai, olha lá, se reuniram as malucas para falar tudo mal da gente. Quer dizer, a gente vive num mundo onde a gente tem que ficar se justificando e pedindo desculpa o tempo todo. Não, no nosso mundo aqui, Kelma, para você ver como eu andei analisando muitas coisas que aconteceram de 1 ano e meio para cá, casos, inclusive, de plágio de material também. Diversos colegas nossos tiveram materiais plagiados. Eu acabei de receber a notícia que a Rose Ragazon, que inclusive nem sei se está aqui ou se está na sala o livro dela, acho que está lá na minha sala. O livro dela, que ela fez, Sibila Húngara, foi plagiado. Não houve uma movimentação na internet como de colegas nossos homens tiveram plagiado que houve. Então, você vê que é nítido uma rede de apoio entre homens. Como o homem, não pode tocar no homem, o homem é intocável, o cara é deusificado. Agora, a mulher não, né? E tem outra coisa também que a Mari falou, que eu tinha um logotipo que era um útero, e depois eu comecei a linkar ele com esse sagrado feminino que é branco, elitista, excludente. Também é outra coisa também que pega muito, que eu acho que não tem nada a ver com o tarô isso daí também, que é outra questão que a gente também tem que abordar, que nós somos mulheres e estamos lutando pela nossa causa, mas a gente precisa também dar as mãos com as outras causas também que são rejeitadas pelo patriarcado, né? Para mim, o meu alvo é o patriarcado, e tudo aquilo que o patriarcado ele exclui, para mim, está na minha mira, né? Então, durante muitos anos também, eu vou explicar para vocês coisas que talvez as minhas amigas que são mais próximas nem saibam, mas colegas nossas mesmos que nos adicionam na rede, porque parece que a maioria que está na nossa rede são tarólogos profissionais, professores de tarô, e não o próprio consulente, que deveria ser o nosso alvo. Parece que a todo momento a gente está ali pelas pessoas, mas aconteceu que de uns tempos para cá eu andei sendo muito sondada por tarólogos homens para saber o quanto que eu cobro na minha consulta, que tipo de tiragem que eu faço, e depois que a pessoa pegou a informação, sumiu, nunca mais curtiu nada das minhas coisas. Parece que a pessoa ela entra nesse meio, vai sugar tudo que você tem para fazer, e depois quando você vê que essa pessoa está crescendo na rede, que essa pessoa está fazendo nome na rede, essa pessoa está fazendo o quê? Erguendo outros homens. E a mulher já era, né? Isso não aconteceu com um nem com dois, foram com mais homens também. Eu tenho que dar graças aos deuses que eu, graças a eles, eu conheci pessoas maravilhosas, homens maravilhosos também, mas eu conheci muito babaca. Isso eu não posso deixar de falar. E, no fundo, a gente sabe quem que é. Porque a gente, nós que somos mulheres, nós temos diálogo. E entre si a gente sabe quem é quem. Então, eu acho que a gente tem que... eu vou bater nessa tecla de novo. Nós temos que consumir... Tem homens que fazem materiais maravilhosos, como o Ney Naif, mas, infelizmente, a gente também tem que dar voto de confiança para a mulher. A gente tem que consumir de mulher, né? Porque a Kelma tem livro lançado, né? A Ivana também tem, Débora Jazine também tem, outras mulheres também têm. E por que a gente não dá a mesma ênfase para essas mulheres? É a realidade, eu sinto muito. Exatamente. E assim, né, gente? Não é deixar também de... Porque se a gente não... Rapidinho. Pode falar. Se a gente não pôr o dedo na ferida, se a gente não colocar... Eu não tenho medo, a gente tem que falar. A gente tem que falar porque senão isso aí vai continuar. E aí a gente não vai ter espaço futuramente e outras mulheres também não vão ter espaço, né? Então a gente tem que pôr o dedo na ferida. Uhum. E é igual você falou, né, Helene? Não é também deixar de consumir, gente, conteúdo de homens, não é isso. Mas é também dar espaço e também consumir conteúdo de mulheres. Sim, sempre que me perguntam o que você indica, eu indico o Ney porque eu acho que o estudo dele foi completo. O estudo que o cara fez para lançar a trilogia dele foi foda, né? É um material foda de verdade. Mas também eu indico da Kelma, eu não deixo de indicar das mulheres que eu conheço. Eu também indico. Então, não é excludente, a gente não vai excluir como os homens fazem com a gente.
né? Mas a gente pode andar ali, ó, junto, lado a lado, entendeu? Exato. É isso, cara. Vai fazer um evento, vou chamar 10 pessoas. Caramba! Só dá uma olhada na sua lista, ver se não tem 8 homens e 2 mulheres. Ah, mas mulher não produz. Meu velho, como assim? Como assim? A mulherada fica se matando ali naquele Instagram, fazendo de tudo um pouco, né? Buscando conteúdo. Então, assim, claro que tem mulher que produz conteúdo, claro que tem mulher que escreve, claro que tem mulher intelectual. A gente não precisa fazer o papel da fadinha, entendeu? A vida, o resto da vida, a gente não precisa ser essa caricatura. É importante, vai fazer, se você tem espaço, vai fazer um evento, olha o quanto de homem, quanto de mulher você está chamando, vai fazer algum encontro, alguma coisa, olha o quanto de homem, de quanto de mulher você está chamando, e aí, assim, sim, pensa nos negros, pensa nos trans, pensa em todas essas outras pessoas que existem e que, gente, não são minoria, são maioria, na real. Entende? Uhum. Se não der esse espaço, se essas pessoas não abrirem esse espaço, não tem como o mundo ver outra coisa. Vai ver sempre a mesma coisa, sempre o mesmo esquema. Depois o povo fala, ai, cansei. Lógico que cansou, tá sempre vendo a mesma coisa. Abre espaço para as pessoas, né? Esquece um pouco a idade, né? Esquece um pouco se é homem, se é mulher, se é branco. Esquece um pouco esse babado. Vai lá, faz um negócio igualitário, dá direito para todo mundo falar, né? Para de ficar sempre roubando. o mesmo ponto de vista, né, Kelma? Sempre aquele ponto de vista, Sempre a né? mesma coisa. E para de roubar conteúdo de mulher. Isso é outra, meu, assim, tô careca de ver homem que vai lá, lê seu texto e faz uma semana de post para criticar seu texto. Escreveu bonito, não escreve. Mas pegar o que você fez para descer a lenha, que é o que a pessoa produz conteúdo a partir daquilo que você criou, aí funciona. Então, caramba, gente, é só jogar um pouco mais limpo nesse sentido, não é tão difícil. Mas é que a gente entra também num lugar que, para mim, é onde a cobra morde o rabo, porque, assim, existe todo esse lugar e a gente está falando disso numa era da conversa rasa, né? Do Instagram. Que as pessoas não querem se aprofundar em nada, não querem saber de nada. Aí a gente entra no lugar da especulação da vida da mulher de novo, porque aí não se quer saber. Aí até que eu estava pensando sobre a questão da imperatriz, do empoderamento da imperatriz, a gente tem uma banalização disso, do empoderamento, que é absurda, uma coisa completamente rasa. A gente vive um feminismo que ele é de aparência, ele é transfóbico, ele é estético. Então, assim, o empoderamento é eu poder botar meus peitos no Instagram, o empoderamento é eu poder xingar quem eu quiser e me valer do que eu quiser. Então, assim, porque eu estava na pré-menstrual, porque eu estava ovulando, porque eu já estou ovulando, quero me mostrar. Então, assim, é esse empoderamento que ele está muito baseado no comércio do corpo, né? Nesse lugar do mostrar uma imagem. Então, para mim, aí a cobra morde o rabo, porque tem isso e tem um desestímulo, porque aí quando você vai ver, a galera só quer saber se você está tretando, então vai ter ali, a galera vai vir te dar apoio na rede, se você botar a boca no trombone, se você quiser dar palestra, né? Se você quiser ficar ensinando os outros, quiser tretar, ou então quiser postar nudes, porque aí também todo mundo te ajuda. Se você for bloqueada por causa de um nudes, vai lá todo mundo pedir para você ser desbloqueada. Mas o seu trabalho mesmo, ninguém quer ver, ninguém quer olhar. Posta uma coisa triste para você ver a quantidade de pessoa que vem te amando, mas uma coisa triste, tipo que você se fudeu, que você se deu muito mal, que você se arrebentou, aí a quantidade de gente que vem te ajudar. Agora, posta uma proposta séria para você relativizar isso, perceber que, assim, não tem público para isso, não tem. Sim. Mas aí esse, para mim, é o perigo desse... Pode falar. Não, é só para... É porque para mim é essa conversa do negócio raso, porque aí a gente não aprofunda nada. Então, cada vez que a gente vai dissolver uma questão, um tabu, a gente está levantando mais um monte de coisa que é excludente ali também. Então, a gente fica sempre, é um recorte, outro recorte, é um recorte, outro recorte. E aí a sensação é essa, todo dia a gente tem que provar por que a gente está aqui, todo dia a gente tem que provar por que a gente está trabalhando.
A Mali, sempre... por esse motivo que uma vez eu conversei com a Kelma, com as meninas até, eu estava pensando até em fechar meu Instagram e deletar todos os tarólogos que tinha dentro dele, porque eu coloquei na cabeça que aquilo que eu faço é para consulente, porque o tarólogo mesmo, colega nosso, nós aqui, um não vai consumir o trabalho do outro, mas o que tem de gente para vir julgar você, tá cheio. Então, eu quase fiz isso, eu quase falei, quer saber? Eu vou tirar todos os tarólogos do meu Instagram e eu vou deixar só perfil de consulente, de espectador, gente que quer ouvir uma palavra, gente que quer ler uma coisa de conteúdo e não gente para vir aqui julgar e dizer o que eu faço e o que eu não faço. Porque teve um episódio uns tempos atrás que foi super indelicado, foi um grande divisor de água na minha vida, acredito de outras amigas minhas também, né? Onde a gente foi contradizer um fato histórico, que é comprovado historicamente aqui no tarô, e a gente foi crucificada. A gente aqui sofreu uma represália do caramba. Tudo bem, talvez a gente não teria que ter sido aqui, falar alguma coisa, mas era uma pessoa que tinha uma quantidade enorme de seguidores e estava levando informação falsa para outras pessoas. Mais uma vez, a mulher ela sendo questionada sobre aquilo que a gente sabia. Pô, a Kelma tem livro, né? Ela não precisa provar nada para ninguém, né? Mas a gente ainda fez esse favor, por quê? Porque olha quantos charlatões tem aí, gente que ganha rios de dinheiro, né? Em cima do que a gente faz, e que está levando palavra de mentira para outras pessoas, né? Então, a gente é desvalidada a todo o tempo. Eu estou igual a Dani, né? Eu já conversei com a Dani uns tempos desses também, eu estou bem revoltada, porque se eu posto uma carta, ela não dá tanto impacto quanto uma foto minha sensualizando na rede, entendeu? Então, a gente está sendo objetificada e futilizada. Pegando o gancho da Mali, eu vou falar do meu lugar de fala. Eu não quero ser conhecida pela violência que eu sofri, ou que sofro, ou o que acontece. Não quero que um post meu viralize porque eu fui espancada ou porque eu fui morta. Eu quero que as pessoas consumam conteúdo. Tem mulheres trans e tarólogas que produzem um conteúdo bacana, interessante, mas a gente não ouve falar, a gente só fica sabendo se uma mulher trans é morta, se uma mulher trans é espancada. Aí viraliza o post e cansa. Eu tô batendo essa tecla da cansada porque eu tô cansada mesmo. E você perde o tesão de fazer as coisas, porque você não vê. E tem a questão dos algoritmos do Instagram, que é um negócio cruel também. E Instagram vive mudando e lançando ferramenta nova, e você tem que se atualizar e entrar na onda de fazer os vídeos, né? Porque senão ninguém consome. É muita coisa, é muita coisa. Sim. E assim, né, amarrando assim com tudo que a gente já falou e com a questão da carta do mês lá da Imperatriz, eu e a Helena até estavam conversando esses tempos atrás, né? E o Conrado também comentou aqui, né, falando de refletir a respeito dessa dicotomia, né, imperatriz e imperador, e que a gente tem, né, assim, às vezes as pessoas têm essa mania de, eu não consigo falar de imperatriz sem falar de imperador, mas do imperador eu consigo falar sozinho, né? E aí entra naquela questão, eu e a Helena até estava discutindo, falando assim, mas por que, né, que as pessoas associam imperador a imperatriz como sombra do imperador, sendo que, assim, a imperatriz não depende de imperador para reinar, né? Quando a gente vai falar de imperatriz na questão histórica, ela não tinha um imperador, né? Ela tinha o seu consorte, né? Então ela impera por si só, né? Então por que a gente tem essa necessidade? Eu vou ensinar a imperatriz, vou falar sobre a imperatriz, eu vou ter que falar do imperador junto, porque eu não consigo falar dela sozinha, ou aquilo ali. Rainha Elizabeth, eu não sei nem o nome do marido dela. Quando a gente vai falar de rainhas, né? Tudo bem, rainha, rei, mas imperatriz e imperador, não, né? Eles não necessitam de. É que hoje quase não existe imperatriz, quase não existe imperador, então a gente acaba colocando a imperatriz, eu costumo linkar um pouco ela nessa posição da Rainha Elizabeth, né? Porque é um título, né? Então, quando você fala o título a Rainha Elizabeth, você acaba nem ouvindo falar do marido dela. Eu acho que a gente teria que ter essa mesma visão com a imperatriz também, né?
Porque a gente acaba colocando ela na posição da mulher que fica lá só reproduzindo, né? E aí a gente tem que rainhas, repensar né? até nisso, né? E as rainhas também, gente. As rainhas também. Grande parte das pessoas morre de medo da rainha de espadas, porque a rainha de espadas é a figura do mal. Porque, na realidade, a rainha de espadas é uma figura que tem um poder absurdo de fazer muito bem o que ela quiser, né? E que essa figura feminina de poder, que não depende de nada nem ninguém, não é uma figura bem vista. Então, você vai ver rainha de copas e rainha de espadas detestas. Por quê? Por quê? Aí você vai ver que a rainha de espadas é aquela figura de poder que inibe, intimida. Tô careca de ouvir isso. Ai, Kelma, você intimida. Lá, foda-se! Assim, se vira